E os bancos digitais que oferecem acesso e manutenção de conta feitos em processos inteiramente online já são uma realidade no mundo todo. O acesso dos brasileiros a esses serviços ganhou força com a medida de isolamento ao longo da pandemia. Verdade, olha só, uma pesquisa recente mostra que 19% da população já possui contas em bancos digitais, com destaque para a parcela de baixa renda das classes D e E, que responde a 30% desse total. Mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto agora no Notícias do Bem é o economista Marco Harbit, está ao vivo. Marco, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, como sempre, né, para a gente falar desse tema que está cada vez mais comum, né, porque a gente abre uma conta dessa digital, a gente recebe mais 50 convites para abrir conta digital. Tem muito banco digital hoje disponível, não tem, Marco? Bom dia, Tainá, bom dia, Quirino, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente, a criação, né, desses bancos digitais foi uma explosão, vamos dizer assim, né, na pandemia. É uma coisa muito comum, né, já é um serviço muito comum lá fora, e aqui está se aperfeiçoando cada vez mais, né? Os bancos grandes não estão, vamos dizer assim, vendo as coisas acontecerem, muito pelo contrário, eles estão investindo muito em tecnologia, inclusive comprando, fazendo parcerias com startups focadas em mercado financeiro, né? Focadas na tecnologia do mercado financeiro. Mas sim, a pandemia ela ajudou, né? Hoje a informação, a própria internet, né, está na palma da mão, está no celular, então a facilidade de se abrir uma conta digital hoje é enorme. Então você tem várias instituições que são independentes ou não, que você pode abrir essa conta digital. Marco, e um detalhe talvez, né? Será que os usuários às vezes costumam ser pessoas mais jovens pela facilidade de acesso e por ser um processo às vezes menos burocrático do que um banco, né, físico ali? Tem. Sim, pessoas mais jovens estão abrindo conta, mas as pessoas mais velhas também, não na mesma magnitude, mas também estão precisando. Por quê? Precisando não, abrindo essas contas, né? Até porque as pessoas mais velhas estão evitando de sair de casa, né? Devido à pandemia, essa nova variante, estão fazendo com que as pessoas mais velhas abram suas contas e por isso está ficando cada vez mais fácil, até mais didático abrir essas contas, tá? Claro, né, as pessoas idosas, vamos dizer assim, podem ter um pouquinho de dificuldade, mas sim, as pessoas mais novas estão buscando mais, até por praticidade, agilidade, né, principalmente agilidade na aprovação da conta, né? Uhum. Então você tem, por exemplo, tem conta aberta em 2, 3 horas. Você abre sua conta está aberta em 2, 3 horas. Isso ajuda muito, né, nessa procura dos mais jovens para a abertura das contas digitais. E tem essa coisa de você não ter cesta de tarifa também para pagar, né? Isso aí facilita, que é uma coisa, né? Uma grandeza. Não tem custo, né? Essas contas não tem custo. Sim, isso é uma verdade, mas aqui eu digo um alerta, tá? Tem bancos digitais cobrando a tarifa onde não tem que cobrar, tá? Por exemplo, eu vou dizer isso que aconteceu comigo, né? O Banco Central autoriza você enviar até 4 TEDs ou 4 transferências no mês para que você seja isento, né? Eu mesmo tive uma conta digital onde eu enviei uma única TED no mês e fui cobrado. Olha. Né? E aí eu fui tentar comunicar-me com o banco, não consigo, porque é só chat. Então, quer dizer, é muito importante verificar quais as formas de atendimento você tem, porque mesmo sendo um banco digital, não é só o chat a via de atendimento. Você tem gerentes, tá? Então, você pode sim entrar em contato com um atendente, né? Então, eu acho que é muito importante você entender quais são os tipos de atendimento. Entre no Reclame Aqui,
veja quais são as formas quais são os tipos de reclamação que existem sobre aquela instituição, né? Porque, infelizmente, já tem banco que está cobrando que não pode cobrar, tem banco que está cobrando que não cobrava, tá? Então, isso eu acho que vale um pouquinho agora uma pesquisa mais detalhada da pessoa para que possa abrir uma conta digital. Dentre todos os motivos que levam uma pessoa, né, às vezes a buscar essa facilidade, tem os alertas, né, também, que a gente tem que... Né? Sempre. Mas será que o banco digital é a mesma coisa ou não, né? Ajuda a gente a ter aquele controle dos nossos gastos? Pelo fato de ser digital, a gente acessa mais vezes, fica de olho para não chegar no vermelho e ter um controle. Quais são as dicas que você dá para a gente, Marco, para administrar bem essa conta? Legal, vamos lá. Tem as fintechs, como elas são chamadas, né? Elas não existem uma regulamentação própria, tá? Tanto que a Febraban já está criando uma maneira que elas possam seguir as mesmas regras dos bancos em alguns pontos, né? Então, por exemplo, hoje as fintechs elas seguem as regras das startups, né? Não é uma regra específica de banco digital, tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto que a gente pode ver é se ela é independente ou não, tá? Porque existem alguns bancos digitais que podem oferecer serviços independentes, de forma independente, e outros bancos que não, eles têm que estar ligados a uma instituição financeira, né? Esse banco digital que ele quer abrir a conta, quais são os produtos financeiros ou de onde são os produtos financeiros oferecidos, tá? Por quê? Porque quando você quer abrir uma conta e esse banco digital tem que estar vinculado a um banco tradicional, pode ser mais caro o produto, né? Então eu quero pegar um empréstimo no banco digital em que ele não é totalmente independente. Por que esse empréstimo pode sair mais caro? Porque para você ter o empréstimo, o banco digital poder emprestar dinheiro, ele tem que ser autorizado pelo Banco Central para isso. Se ele não for, ele tem que estar vinculado a alguma instituição que esteja. Então, esse serviço a mais, esse intermediário a mais, pode encarecer a operação. Então, esse é um ponto, né? Um outro ponto é quais são os serviços, buscar mesmo quais são os serviços que esse banco digital oferece, né? Às vezes ele oferece empréstimos. Quais empréstimos? Porque você tem empréstimo pessoal, você tem empréstimo imobiliário, você tem empréstimo para veículo. Quais tipos de empréstimos, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é pesquise, entre no aplicativo e veja quais são os serviços que eles te oferecem na tecnologia. Então, por exemplo, tem alguns bancos digitais que eles te dão lá uma pizzazinha, né, para você saber para onde está indo seu dinheiro no extrato. Alguns não, né? Então, qual a tecnologia esse banco digital está te oferecendo, né? Esse é um outro detalhe que tem que saber. Então, tem vários pontos que a gente precisa verificar antes mesmo de abrir uma conta digital, né? Se o atendimento, por exemplo, é só via online, você pode falar com o atendente. Isso, para mim, hoje virou um diferencial enorme, né? Depois dessa experiência. Então, quer dizer, eu acho que são alguns pontos que devem tomar cuidado. Agora, Marco, tem uma outra questão importante que é assim, a gente viu o surgimento desses novos bancos que são 100% digitais, a gente não encontra agências aí por aí, né, na rua, mas os bancos tradicionais, todos eles também foram para esse caminho do digital, inclusive abrindo contas através desse sistema, através desse serviço, né? São bancos que têm agências, bancos públicos, inclusive, privados, mas que também aderiram a essa facilidade, também por conta da pandemia, mas também por conta desse desenvolvimento tecnológico, vamos dizer assim? Sim. Para você ter uma ideia, os bancos tradicionais, eles fazem por exemplo, tem banco que montou uma incubadora de startups
de tecnologia voltados para o mercado financeiro, onde faz o investimento inicial para essas startups elaborarem produtos financeiros e tecnologias novas para aquela instituição. E aí eles fazem uma seleção, né? Então, por exemplo, entram lá 20 startups, os 10 melhores, o banco ele pode incorporar aquele produto ou até mesmo, dependendo da startup, ele compra a startup, né? Então, tem banco também, por exemplo, banco tradicional. Você baixa o aplicativo, você escolhe a agência que você quer ser cliente ou bota o seu CEP e ele vai te dar uma listagem das agências mais próximas. E aí você escolhe a agência que você quer fazer parte, né? Que você quer ser cliente. Né? Por comodidade, às vezes é o seu trabalho, ficar mais perto do seu trabalho, mais perto de casa, enfim. Aí você escolhe. Né? Produtos tecnológicos voltados para o mercado financeiro. Os bancos estão investindo muito nisso, muito. Eles estão comprando fatias já desses bancos digitais maiores, né, para entenderem como funciona. Então, quer dizer, os bancos tradicionais eles estão muito focados nisso, uma tecnologia muito forte, um investimento também altíssimo, né? Então eu acho que não está enganado quem pense que o banco tradicional, né, vamos dizer assim, os bancos maiores estão vendo as coisas acontecerem. Não estão, não. Estão investindo bastante dinheiro nisso. Nós temos um comentário aqui da Maria Valdira Monteiro. Ela colocou o seguinte: a Caixa Econômica, né, foi recorde de aberturas de contas por motivos de auxílio emergencial e agora Auxílio Brasil. Quem abriu foi quem tinha mais necessidade. Né, na pesquisa... vai exatamente dentro daquilo que a pesquisa mostrou, né? Agora, a gente tem visto também, com o surgimento desses bancos digitais, inclusive com a migração dos bancos tradicionais também para essa ferramenta, para essas ferramentas, uma diminuição das agências de rua e até uma diminuição de serviços nas agências de rua, né? Você acha que em algum momento as agências de rua devem diminuir ainda mais? Podem até deixar de existir ou não? Bom, vamos lá. Primeiro sobre a Caixa. A Caixa, sim, lançou o que a gente chama de Banco Beta, né? É uma forma de fintech em que ela está dentro, é uma subsidiária que está dentro do grupo Caixa Econômica. Né? Então, eles abriram, você abre a sua conta no Caixa Tem, que é o aplicativo chamado Caixa Tem. A pessoa que vai receber, né, da classe E, que é o pessoal que recebe até 2 salários mínimos, e a classe D, que recebe de 2 a 4 salários mínimos. Eu acho que esse é o pessoal que mais abriu conta, né, devido a esses auxílios. Né? Então, eles baixam o aplicativo no celular, abrem toda a sua conta de forma digital, sem necessidade nenhuma de envio de papel ou presença em alguma agência. Quando eles forem receber o seu auxílio, eles digitam um código, né, no próprio aplicativo. O aplicativo dá uma senha, eles digitam essa senha no caixa automático e resgatam o dinheiro lá no caixa automático. Tá? É assim que funciona. Então, dentro de número de aberturas de contas, sim, a Caixa foi a que mais abriu devido aos auxílios. Né? Com relação aos serviços digitais de algumas agências, os bancos estão cada vez indo mais. Não creio que vá terminar as agências bancárias. Não creio nisso. Tá? Mas, sim, existe uma tendência de diminuir mais, né? Então, por exemplo, os bancos eles estão investindo em estruturas, em algumas físicas, né? Vamos dizer assim, mas não tendo aquela agência naquele local. Então, os gerentes daquela agência vão para um prédio, né? Onde ficam como se fosse uma central, né? E os gerentes ficam ali. Então, tanto que se chama agência digital, né? Alguns chamam de agência digital, outros bancos chamam de atendimento digital, enfim. Mas a sua conta que deixa de ser, né, sua agência que deixa de ser
presencial se torna uma agência digital. Tem atendimento aos gerentes normal, como se fosse ali, na hora, só que é tudo via telefone agora. Muito bom. E assim, é uma tendência, eu acho que não volta, né? A tendência é sempre continuar e cada vez mais essa tecnologia aprimorar, né? Acredita que vem coisas novas por aí, ainda mais? Vem coisas novas, a tecnologia vai sempre favorecer. Eu acho que o Open Banking vai ajudar, vai fortalecer essa abertura de novos bancos digitais, essa facilidade que você tem de, por exemplo, ser cliente do banco A e poder adquirir serviços e produtos do banco B, mesmo não sendo cliente do banco B, né? Então, o Open Banking ele vai ajudar a fortalecer, a melhorar a concorrência, a qualidade dos produtos, né? Então, pode ser, já dizem alguns especialistas, que a área de banking, né, que é justamente isso, são os serviços e os produtos, eles serão muito desenvolvidos ainda através do Open Banking. E que vai facilitar, né, claro, essa abertura, né, de novas fintechs. Isso, de forma geral, impacta no mercado também, né, Marco? Porque, enfim, é mais gente movimentando dinheiro de maneira oficial, né? Também ajuda muito, né? Porque tinha muita informalidade, né? Esse banco digital, o Pix, essas novas ferramentas fazem com que o dinheiro rode de uma maneira mais institucional, né? Vamos dizer assim. O Pix veio ajudar muito, né? Foi uma das melhores coisas que eu acho que o Banco Central fez até agora. Então, ele ajuda demais, independente do horário, independente do dia, você pode enviar os recursos, receber recursos, então isso ajuda muito. Agora, o que a gente tem sempre que ficar alerta cuidado com os limites que você tem cadastrado no Pix, tá? Essas fraudes que andam acontecendo. Eu acho que nada custa entrar em contato com o seu gerente e perguntar qual é o limite que eu tenho autorizado para envio no Pix, né? Porque a gente está vendo aí infelizmente, vários golpes, né? Golpe do Pix, enfim. Então, acho que vale a pena verificar isso, diminuir um pouco o valor, enfim, ver como é que pode ser feito. São algumas dicas de segurança, né, que a gente tem que ter no dia a dia, tomar esse cuidado, né? Ainda mais, até porque a nossa agência bancária está aqui na palma das nossas mãos, né? Então, tipo, todo cuidado é pouco mesmo. É pouco, né? Gostaria muito, Marcos, que você deixasse seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, pegar algumas dicas. Entrar em contato, né? Sim. Que bom. Não, na verdade, até por cuidado, né? Eu tenho o LinkedIn somente, que é Marco Harvey, tá? Infelizmente, a gente tem essas redes sociais e existem algumas pessoas com um coração não muito cristão, vamos dizer assim. É verdade. Então, a minha rede social hoje, exclusivamente, é o LinkedIn Marco Harvey. Tá bom, tá fácil de te achar então, é só ir lá no LinkedIn. Marco, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Boa semana, eu tava brincando com a Tainá aqui que quarta é a nova segunda, né? Porque afinal de contas ontem parece que foi domingo, mas parece que a semana começou de novo. Boa semana, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no Notícias do Bem, é sempre um prazer conversar contigo. O prazer é todo meu, estou sempre à disposição, muito obrigado pelo convite. Realmente, hoje quase que eu pensei que fosse segunda e eu estou igual a Tainá, não posso esquecer do meu rodízio sexta-feira. É verdade.